Muito bem, estamos falando de casamento, essa mudança de situação. E aqui fora do ar, né, a diretora estava comentando comigo dos casais que também hoje tem realidades que a gente não vai acompanhando mais, né? E é verdade, esse pessoal que casa muito rápido. Hoje tem gente que praticamente ficou, está ficando, Sim. e já projeta o casamento em casa. Tem gente que vai começar a conhecer quem é o cara já casado. Na vida conjugal, é né? isso mesmo. E eu não consigo conceber, sabe? Para mim, Flávio, é muito difícil. Eu tenho os dois exemplos, né? Eu tenho aquele casal que namorou 9 anos. Você e quando tem? casa, pacientes que namoraram 9 anos, né? E casaram. E parece que quando joga água benta na aliança, a coisa fica complicada, né? Parece que quando assume. Né? Eu me lembro, há um tempo atrás, comprando um terreno, eu estava num cartóriozinho em São João da Boa Vista, e um casal casando no mesmo cartório, né? E aí ele perguntou para a moça, né? Ela vai passar a usar o seu sobrenome? Sim, sim. Como se fosse uma propriedade. Né? Ela agora usa meu sobrenome, porque agora ela é minha esposa. Né? E eu estava passando o terreno para o meu nome com essa sensação de propriedade também. Né? Então eu falei, o que não pode ter é essa sensação. O que tem que acontecer sempre é que nós perdemos a noção do namoro. O namoro, você não tem um contrato assinado, Só um você não passou para o seu nome. Eu gosto de registrar. Sim. Gente, quem está falando não é o padre, e nem o apresentador. Quem está falando aqui de namoro, gastar tempo com namoro, é o terapeuta, viu? Sim. Vamos lá, terapeuta. Opa. Lasca o cano, vamos lá. Quer dizer que se perdeu a noção do que é namoro? Namoro, né? E com isso, as pessoas vão fazendo supletivo de evolução. Querem fazer rapidinho, chegar ao casamento, parece que tem pressa, não sei para chegar onde, né? Tá bom. Então, casaram, estão lá, agora vão começar a surgir os problemas. Por quê? Porque não passaram, não se conheceram, vão se conhecer no casamento. Então, um namoro muito curto é problemático, um longo também é. Então, eu tenho que ter o equilíbrio. Quando o namoro, nós estamos prontos, agora nós podemos casar. Né? E o casar não é de acordo com o poder financeiro, porque sempre você vai querer uma festa maior, então vamos esperar um pouco e vamos adiar mais. Não. Né? É quando o casal está maduro, está pronto para conviver juntos. Brigas vão ter, e nós estamos comentando isso no intervalo, que brigas são essenciais. Não brigas feias, mas discussões. Eu quero isto, eu quero aquilo. Tem que ter um espaço. Num casal onde um dos dois se cala, termina. Nossa, uma vez uma amiga minha veio contar para mim, padre, assim, jogando louros da glória sobre a situação dela, que ela nunca tinha brigado. Já achei estranho, mas legal. Não, mas a gente nem nunca discutiu. Você está brincando? Não, a gente nem nunca se estranhou. Eu falei, como assim, menina? Eu falei, olha, cuidado. Primeira briga pode ser a última. Rapaz, eles brigaram e se separaram. Mas é isso mesmo. E ela teve que fazer todo um caminho de volta, pediu socorro. Foi a mão de Deus, né? Porque ela veio comentar comigo e eu predisse. Aí ela foi e fez todo o caminho de volta e conversou comigo de novo e eu orientei. E ele deixou um bilhetinho assim, eu não quero, porque eu não te amo e não quero te magoar, vou embora. Nossa. Quer dizer, não quero ter uma conversa mais pesada contigo. Séria, né? Profunda. Tchau. As pessoas esqueceram como dialogar. Né? É aquelas certezas absolutas que as pessoas levam. Né? Eu sou o certo, ele é o certo, e quem tem razão? E é engraçado isso. E levam para a terapia esse jogo de braço, essa queda de braço. Um jogo de empurra, né? Eles vão procurar o terapeuta porque o terapeuta fale qual dos dois tem razão. Ô Flávio, e é interessante isso que a gente vê, até mesmo em filme retrata isso, a gente vê em outras culturas, em outros países, às vezes a gente vê a maneira das pessoas conversarem, né? E aquilo até incomoda a gente quando é muito diferente da nossa realidade, né? Mas eu acho bom, porque você está vendo uma fotografia que não é a sua e você fala, nossa, mas eu não falaria assim. Sim. Nossa, mas peraí, por que não vai mais fundo? Nossa, mas... Então, a gente precisa desse feedback, de ver o outro e de ver outros e de conversar. E senta no seu comodismo. Esse é meu gênio.
Então muda. Não é? Esse é meu gênio, maior desculpa. Mas eu sou assim. Então agora está na hora de mudar. Quando os dois estão abertos para mudar, aí se cresce. O simples fato da pessoa se arriscar tanto, padre, colocar a vida dela todinha numa atitude tão irresponsável, de chegar, gostou, ficou junto e casou. Só para perguntar assim, o que leva uma pessoa a ser tão inconsequente com ela mesma? Não tem consciência? Você acha que os jovens de hoje não têm consciência do tamanho do rolo que estão arrumando para si? Eu creio que em algumas coisas eles não têm consciência, né? É aquilo que foi dito, foi queimado algumas etapas e não se passou pela experiência. Então, assim, nós vivemos numa sociedade extremamente imediatista, tecnológica, e tudo isso influencia a própria condição humana. Então, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, para nós nos falarmos, ou era por telefone, que demorava alguns minutos, ou por carta e... Não, demorava alguns minutos não, eu ligava para sua casa, a hora que você chegasse, você... E retornava. Você retornava, isso, né? Saber que eu liguei. Então, hoje é tudo muito instantâneo. E isso foi trazido também para a experiência pessoal. Então, hoje ninguém tem... Por isso que ninguém consegue dialogar com ninguém, ninguém tem paciência com mais nada. Tem paciência no trânsito, não tem paciência nada. na fila, o ser humano está assim com o seu nervo, como diz, a flor da pele. Está tirando o pai da forca toda hora. Exatamente. Então, sempre quando eu assisto o casamento, eu gosto de falar de algumas experiências que a gente passa como padre, né? Um dos grandes apelos que eu faço justamente para os noivos é a necessidade do diálogo entre eles. E deixo bem claro, fulano, você a partir de agora, aquela sua vidinha de solteira acabou, não existe mais. Você vai construir uma vida nova com fulana, que também a sua vida de solteira acabou. E vocês vão construir essa vida baseada no amor que os trouxe até aqui, mas baseado na entrega e no diálogo. Porque só assim, de fato, deixarão de ser duas para ser uma carne. Quer dizer, uma só carne. Nós temos ali uma excelente oportunidade. Sim. Temos ali, vamos dizer, a faca e o queijo na mão. Temos duas personalidades, duas pessoas que supostamente deveriam se amar, estar dispostas a se abrir, a se conhecer, a se descobrir, a se expor mutuamente, a se ajudar mutuamente, a correr riscos juntos. Nós temos ali todos os ingredientes. O ambiente continua maravilhosamente, sim, eu diria assim, favorável para um grande crescimento. Claro que sim. No entanto, a pessoa não está tão disposta assim, e aí não se consegue subir o degrau. Você sabe o que acontece hoje muito? Eu vou citar um exemplo concreto também, só não vou dizer quem, porquê e como, porque senão é muito perigoso isso, né? Não é nada de confissão. Mas as pessoas, elas não querem e não estão preparadas para falar e ouvir a verdade. Essa é a grande questão. Todos estão preparados para falar. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Né? Outro dia, comentando, tem muito curso de oratória, mas não tem de ouvitória. Né? Precisaria ter curso para aprender a ouvir. Precisa ouvir. Afinal de contas, nós temos uma boca e dois ouvidos. Pois né? E precisamos ouvir mais e falar menos. E quando se começa a falar, lá vem você com o seu discurso, já encerra, já fecha. Existe um exercício que eu achei interessante, né? Que alguém pede uma informação, era um teste que fizeram, né? Falou, por favor, onde é que fica o asilo? Em seguida ele completa a ligação. É que eu estou indo lá matar uns velhinhos, você poderia me informar? Né? Ele não registra, ele só fica com a primeira informação, onde é que fica o asilo. A segunda direita é o asilo. Né? E várias informações absurdas para mostrar o quanto as pessoas não nos ouvem. Ela só ouve aquilo que ela quer, ela é seletiva. Né? Já escutou a primeira, já registrou, o resto acabou, o falar resto, ouve o que quer, realmente é isso. Muitas vezes dos casais, eu acabo traduzindo para ele o que ela quer dizer. E vice-versa, porque ela começou a falar já. Isso é um absurdo, você tem que ser o ouvido dele para ela e o ouvido dela dela para ele. Para que os dois possam... E normalmente acaba falando aquela mesma coisa.
Sabe aquele conselho de mãe, leva o guarda-chuva e a gente não ouve? E acaba virando praga de mãe. Né? Então, mas por quê? Né? Porque ele vem vacinado, ele vem indefesa. Ele não acha que ele vai vem tomar fechado. conta. Ele vem fechado. Tá? E é acostumado com essa tecnologia que o padre está falando, que tudo ao movimento do enter. Ele quer falar uma coisa de manhã e que ela já mudou à tarde. O mudar é um processo. E um processo lento, né? Lento. Não Às é vezes da leva noite uma pro vida. dia que é a mudança. Às vezes leva uma vida. É isso mesmo. Né? E o que o outro ouve não é exatamente o que eu falo. Então, a gente pode chegar à conclusão, já dizendo assim, que é mais fácil eu acabar com o casamento do que eu acabar com o meu individualismo. Encerra. Sim, as pessoas... Não deu certo, acabou, encerra. Você não se encaixa comigo. Quer dizer, Quando ninguém não tem- se encaixa comigo, na verdade. Pois é. Né? Eu Nós já- vamos encerrar essa história, que é mais fácil assim. Eu cuido de Então, mim mas de novo. por né? quê? Porque as pessoas não querem, Lécio, enfrentar as coisas. Lécio, desculpa. Elas não querem enfrentar as coisas. Não é? Eu dizia que eu ia dar um exemplo concreto sim. dessa situação das pessoas não quererem nem ouvir e nem falar a verdade. Então, existe um grupo de pessoas, né, um grupo pequeno. E o que acontece? Claro que existe divergência entre eles. Só que o que eles fazem? Eles colocam debaixo do tapete as divergências, porque eu não quero falar para você, porque senão eu vou poder te ferir e você vai deixar de ser meu amigo. Eu não vou falar para ele por a mesma coisa e ele não vai falar para mim por conta da mesma coisa. E é exatamente esse processo na vida entre duas pessoas. Então, aí cai naquilo que você exatamente falou. Eu, por conta do meu individualismo, e a gente pode dizer até egoísmo mesmo, porque é egoísmo também, não é só individualismo não. Não é só individualismo. O egoísmo vai fazer com que eu anule a outra pessoa da minha vida para não ter a necessidade de eu deixar de ser egoísta.